Olá para você! Inauguramos hoje uma nova série no canal LipSpeed. A série se chama Carreira em Fotos e Fatos. E escolhemos o nosso ídolo, Ayrton Senna, para abrir essa série de vídeos. Aqui caminharemos pela carreira do piloto por fotos e fatos que o transformaram no maior ídolo do esporte a motor, uma unanimidade mundial, não é verdade? Eu sou Alexandre Vasconcelos, este é o canal LipSpeed, onde a velocidade e a informação vêm do jeito que você gosta. Vamos junto! Falar sobre Ayrton Senna é sempre emocionante e, ao mesmo tempo, é muito desafiador. Afinal de contas, qualquer palavra que você coloque, às vezes não é suficiente para expressar tudo aquilo que todos nós sentimos pelo Ayrton Senna, que foi, sem dúvida nenhuma, o maior ídolo do esporte brasileiro de todos os tempos. E, ao mesmo tempo, é apavorante, né? Porque você está falando de alguém que despertava a paixão e o desejo de disputar e vencer, como era o caso do Ayrton Senna conosco brasileiros, e não só brasileiros, mas acho que no mundo inteiro. Nesse slide você vê os principais números da carreira do Ayrton Senna. Então, são 10 temporadas completas na Fórmula 1 e uma temporada onde ele só fez 3 corridas, infelizmente. Como você sabe, ele foi tricampeão mundial, 2 vezes vice-campeão, uma vez terceiro colocado. Na verdade, venceu 44, podia ser 45, né? Depois a gente vê ao longo dos vídeos. E 25% das vezes em que ele disputou uma corrida, ele venceu. Olha que número impressionante. E 40% das vezes, quase 50%, né? 40% das vezes ele estava ou em primeiro ou em segundo lugar. Ele fez inacreditáveis 65 pole positions e esse recorde durou 12 anos. Levou 12 anos para alguém bater esse recorde. As 65 poles corresponderam a 40,4% das provas em que ele disputou. Ele fez 7 hat-tricks, ou seja, pole position, vitória, volta mais rápida. E 4 Grand Chelem, que é pole position, vitória, volta mais rápida, e liderar a corrida inteira sem ninguém o ameaçar. E ainda tem um outro dado, que 54% das provas que ele disputou, ele largou nas 2 filas da frente, ou pole position ao segundo, ou terceiro ou quarto. É impressionante como o Senna era competitivo em todos os aspectos, mas nos treinos ele era de uma determinação que realmente é impressionante, né? Esses são alguns dos números do nosso Ayrton Senna, aquele que nos acordava aos domingos de manhã, fomentando esperança, inspirando alegria, determinação e força de vontade em cada um de nós brasileiros e, quiçá, no mundo inteiro, né? O Ayrton chega à Fórmula 1 sem nunca ter competido de carros aqui no Brasil, mas depois de ter conquistado inúmeros títulos de kart por aqui, além de ter um título de vice-campeão mundial. Ele vai para a Inglaterra e vai correr pela equipe Van Diemen, na Fórmula Ford em 1681 e na Fórmula Ford 2082, e conquista os 2 títulos. E vai para a Fórmula 3 inglesa na equipe do Dick Bennett, e também vence o campeonato. E nesses 3 campeonatos, ele estabelece novos recordes para todos eles, tanto de pole quanto de vitória, voltas mais rápidas, enfim. Ele foi quebrando os recordes, né, da Fórmula 600, 2000, Fórmula 3. E sobre a Fórmula 3, tem umas historinhas interessantes que foram contadas pela uma das proprietárias, né, da equipe do Dick Bennett, né, West Surrey Racing. Bom, uma delas, né, não só ela contou, mas isso a gente sabia mesmo, né, ele ganhou o apelido de Da Silverstone em relação ao circuito de Silverstone e ao sobrenome dele, que era Da Silva. Porque em Silverstone ele não perdeu nenhuma corrida, né, ele ganhava todas. Aliás, para ser justo, teve uma corrida em Silverstone, que aliás ele poderia ter ganhado o campeonato ali, que até foi transmitida para o Brasil, e que porque transmitir a prova ele teve um acidente na corrida com o Martin Brundle. Parece que foi brincadeira, né? Nunca tinham transmitido para o Brasil. Resolve transmitir justamente na corrida em que há um acidente entre eles. De qualquer maneira, ele levava o apelido, né, da Silverstone, por dominar as provas naquele circuito. Ele estreou
na Fórmula 3, na verdade, em 82. O campeonato de 82 tinha terminado, e aí eles faziam uma espécie de prova de encerramento de temporada de Fórmula 3. É como se fosse um festival, para comemorar o fim do ano. No circuito de Truxton, para quem não conhece, Truxton é um circuito extremamente rápido, tem uma chicane, aliás, tem duas chicanes, uma em cada ponta do circuito, é muito rápido, tudo curva para a direita, né? Ele foi logo espetando a pole position e acabou vencendo com sobras. Ele enfiou 13 segundos no segundo colocado. Imagine você, 13 segundos. E foi aí que o Dick Bennett, dono da West Surrey, imediatamente terminou a corrida, ele já deu o contrato para Ayrton assinar, né? Deixa eu garantir esse menino aqui comigo, porque não quero que ninguém venha ameaçá-lo e eu posso perder um piloto desse nível, né? No campeonato de 83, então, na Fórmula 3, o Ayrton vinha dominando o campeonato, mas o Martin Brundle ficava sempre perto dele, né? Então, ele venceu quase tudo, mas aquelas que ele não venceu, quem venceu foi o Brundle. Então, eles iam chegando para o final do campeonato com o Brundle ainda matematicamente com alguma chance de ser campeão. E o Ayrton, então, tem uns truquezinhos que ele usa na prova em que ele conquista o campeonato. Isso sim foi contado pela proprietária da West Surrey. O que aconteceu? Eles foram para a pista e o Ayrton deu umas voltas nos treinos, né? E estava muito frio. E ele percebeu que o carro levava 5 voltas para atingir a temperatura de funcionamento normal, tanto de pneu quanto de motor, óleo, câmbio, enfim. Você precisava de 5 voltas para você poder puxar o carro de verdade. Porque se você forçasse o carro antes, você podia quebrar o carro, né? Porque os fluidos não estavam na temperatura adequada. Vamos lembrar, estamos falando de 83, portanto não tinha esses fluidos especiais que nem hoje, né? Hoje o piloto sai do box já pode acelerar tudo, mas na época não podia. Então o que ele faz antes da corrida? Olha a cabeça do piloto, né? Do Senna. Ele pega uma fita adesiva e coloca no radiador, ele fecha uma parte do radiador. Para quê? Para aquecer o radiador em uma ou máximo 2 voltas. Só que tinha um problema, né? O carro ia aquecer em 1 ou 2 voltas e depois alguém precisava tirar a fita. E acreditem, ele durante a corrida, ele larga com aquela fita. Em 2 voltas o carro atinge a temperatura ideal. E aí ele alivia um pouco o cinto de segurança, bota o baço para fora do carro e tira a fita adesiva. E ele conta que ele quase perdeu o controle do carro, porque ele já estava lá na segunda volta, de repente ele olhou e viu que a temperatura estava no limite. Aí ele falou, opa, preciso tirar a fita. E aí afrouxou um pouquinho aqui o cinto, enfiou a mão lá, tirou. Quando olhou para frente, estava na chicane, quase que ele sai da pista. Mas é aquela história, né? Quem não arrisca não petisca. E ele arriscava tudo sempre, né? E na maioria das vezes dava sempre certo, fala a verdade, né? Coisa de gênio, né? Em 83, ele teve a possibilidade de fazer os primeiros testes para a Fórmula 1. E a primeira equipe que chamou Ayrton para fazer teste é a equipe Williams, isso no meio do ano. Ele vai para Donington, que era um circuito que ele também dominava muito bem, para testar o Williams FW8C, com que o Rosberg havia sido campeão em 82. Na época que já era dos turbo, mas o Rosberg com um carro de motor aspirado não quebrava e com isso ele foi marcando pontos e mesmo tendo vencido só uma corrida foi campeão. E logo de cara o Ayrton já mostrou a velocidade que ele tinha, né? Porque ele sentou no Williams sem nunca ter andado no Fórmula 1 e já foi pondo tempo no Keck Rosberg e pôs 1,5 segundos em cima do Jonathan Palmer, que era piloto de teste da equipe e que tinha andado com o carro também, né? O Frank ficou impressionadíssimo, né? Mas ele contou depois, né, que teve uma conversa com o Ayrton e o Ayrton já foi logo deixando claro para ele quais eram as condições contratuais que ele queria. E o Frank ficou assustado porque o garoto sabe qual é o potencial dele, mas está pedindo muito dinheiro. E o Frank sempre foi pão duro, né? Todo mundo sabe disso. Basta ver que todo mundo que conquistou o título na Williams no ano seguinte foi embora, exceto o Alan Jones e o próprio Keck Rosberg, mas o Mansell, o Piquet, o Villeneuve, o Damon Hill, todos eles conquistaram o título e no ano seguinte foram embora. Por quê? Porque o Frank Williams não queria pagar. É isso. Então, tchau. Bom,
Depois do teste com a Williams, já todo mundo ficou de olho, né? Opa, esse cara aí, esse moleque aí é bom, hein? Ele é rápido pra caramba, olha aí, né? Em outubro ele vai testar pela McLaren. E desta vez na pista de Silverstone. O da Silverstone vai testar em Silverstone. E junto com ele foram testar o Martin Brundle, o adversário dele na Fórmula 3, e o alemão Stefan Bellof, que vinha dominando a Fórmula 3 alemã e que já corria de esportes protótipos e era um sucesso também. Bom, não preciso dizer, né? O que aconteceu é que ele pôs tempo em cima do John Watson, que era o piloto oficial da equipe, né? O Brandon e o Bellof também andaram bem, mas ficaram atrás o Watson, né? Ele não, ele pôs tempo em cima e saiu dali com todo mundo com o olhão, né? Opa, opa, todo mundo pensando em contratar o Ayrton para a Fórmula 1, porque sabiam que ali tinha um potencial campeão. Nesse mesmo mês, a Toleman, também de olho nele, né, o chamou para fazer um teste ainda em Silverstone, junto com Derek Warwick, que era piloto já da equipe há 2 anos. E o Senna, mais uma vez, né, pôs um segundo em cima do Derek Warwick no treino que eles fizeram. Bom, ele terminou o treino, a Toleman entregou o contrato, né? Falou, tá aqui, né? E ele falou, tá bom, vou estudar. Por quê? Porque ele tinha um convite para andar na Brabham no final do ano e ele queria testar a Brabham. Claro, era o carro que o Nelson estava dominando o campeonato de 83, o Nelson seria campeão no final do ano. E depois que o campeonato termina, então eles vão para Paul Ricard para testar. Bom, nesse teste estava o Martin Brundle de novo, o Mauro Baldi italiano, o Pierluigi Martini italiano e o Roberto Guerreiro colombiano. Bom, precisa dizer o seguinte, Mauro Baldi já tinha experiência de Fórmula 1, Pierluigi Martini tinha experiência de Fórmula 1 e os dois tinham muitos anos que correram de Fórmula 2. Roberto Guerreiro, correu de Fórmula 3, correu de Fórmula 2, já corria de Fórmula Indy. Então o único que não tinha experiência ali, os dois que não tinham, eram o Brundle e o Senna. E, claro, né, o Nelson Piquet foi chamado pelo Bernie Ecclestone para botar o carro em ordem e deixar a molecada, entre aspas, né, treinar, porque afinal de contas nós estamos falando de um carro que tinha 1000 cavalos, né? Então alguém precisava lá deixar o carro em ordem para ninguém se arriscar muito, né? Ninguém queria um acidente. Enfim, algumas curiosidades aí desse teste, né? São várias coisas que se contam, mas a verdade é o seguinte: o Piquet virou 1,59, o Mauro Baldi 1,78, o Senna 1,79, o Guerreiro 1,86 e o Pierluigi Martini 1,89. Só que, de novo, a gente precisa destacar o seguinte, é um carro de 1000 cavalos, gente, 1000 cavalos. O Senna tinha guiado o carro até então de 700, 750 cavalos. São 250 cavalos a mais num circuito que ele também não conhecia. Então, ele andou muito bem. Ele igualou o tempo do Mauro Baldi. Assim, o cara tinha 1 ano e meio, 2 anos de Fórmula 1. Então, ele andou muito com um carro que ele não conhecia. E tem algumas outras coisas que se contam, né? Ah, porque o Bernie Ecclestone apostou $100 mil com o Nelson Piquet, que o Senna seria mais rápido que ele. O Piquet disse que é verdade, o Bernie também confirmou, né? Mas é claro, você acha que o Piquet, ele era dono do carro, digamos assim. Ele era um cara que estava acostumado com aquele carro, ele vinha sendo campeão, estava acabado de conquistar o título. Então era óbvio que era muito difícil alguém superar o tempo do sujeito que está correndo há tanto tempo com um carro daquele. E também o Nelson contou numa entrevista outro dia que ele fez algumas artimanhas, né? Bem Nelson Piquet, né? Ele só liberava o carro para os... Foram 2 dias de teste, né? Ele só liberava o carro para os meninos andarem depois das 9h30, quase 10 horas da manhã, quando o tempo mudava. E aí ficava mais difícil você andar mais rápido. Então o Nelson andava entre 8 e 10, fazendo várias mudanças, e entregava o carro para a molecada quando já estava um tempo diferente, mais quente, e que piorava a condição de pista para ser rápido. Segundo eu fui apurar, isso acontece até hoje em Paul Ricard. Tá? O tempo de manhã é sempre melhor do que o tempo da tarde. Ou seja, conforme o dia vai andando, a pista vai piorando em vez de ficar melhorando. De qualquer maneira, outra coisa que se fala é que a Brabham teria perdido, vamos dizer assim, o contrato com o Senna porque o Piquet impediu. É bobagem. O Piquet nem tinha poder para isso. Quem mandava na equipe era o Bernie Ecclestone. Só que a Parmalat era patrocinadora, a Parmalat era italiana e a Parmalat exigiu que o contrato fosse para um italiano. E no fim eles deram o contrato para o Theo Fabi e para o Conrado Fabi, porque o Theo Fabi tinha contrato com o Indianápolis. Então quando coincidia a data, o Theo Fabi ia para Indianápolis e o Conrado Fabi corria na Fórmula 1. Foi isso. E o Bernie disse, já várias vezes, inclusive agora, quando esteve no Brasil, que ele
iria contratar o Ayrton, que a Parmalat simplesmente não deixou, mas que ele iria contratar, ele queria contratar. De qualquer maneira, o Ayrton fechou com a Toleman para 84. Em 1984, a estreia do Ayrton Senna foi aqui no Brasil, em Jacarepaguá, naquele circuito maravilhoso que infelizmente foi destruído. Largou na 16ª colocação, à frente do Johnny Cecotto, o venezuelano, que tinha sido campeão mundial de moto, mas 1,5 segundos à frente do Johnny Cecotto. Olha só que loucura, gente. E os dois carros quebraram logo no começo da corrida com problemas no turbo, né? Mas na corrida seguinte, que foi na África do Sul, o Senna largou de novo em 13º, mas marcou o seu primeiro pontinho na Fórmula 1. Né? E assim como na prova seguinte, em Zolder, quando foi a única vez que o Cecotto largou na frente dele, mas na corrida ele superou o Cecotto e foi sexto colocado de novo. Né? Aí vem a prova de San Marino, maldita pista de San Marino, que ele sofreu uma decepção, a primeira e única da carreira dele na Fórmula 1, quando ele não conseguiu se classificar. Teve um problema com os pneus lá do carro e tal, e a equipe tentou trocar o pneu, queria mudar o pneu na hora dos treinos, enfim, deu uma confusão lá e ele acabou não conseguindo classificar. Perderam muito tempo com essa história dos pneus e no fim, quando ele vai para a pista, o carro estava horroroso, não tinha o que fazer. Mas em 84, todo mundo se lembra, né? Surge então a primeira magia do Ayrton Senna na Fórmula 1, quando ele, debaixo daquele dilúvio em Mônaco, faz o que todo mundo lembra que ele fez. De novo largou na 13ª colocação, num dilúvio daqueles, né, que chovia aos cântaros, né? E aí a corrida se inicia, mesmo com aquela chuva, e ele dá um show, uma série de ultrapassagens inacreditáveis, né? Parecia que os dois estavam parados, né? Porque Mônaco passar já é quase impossível. Ninguém passa ninguém normalmente, mas ele de alguma maneira, debaixo daquela chuva, ele enxergava o que ninguém enxergava, achava um caminho e ia ultrapassando 1 a 1. Na primeira volta ele passou Ghinzani, o Fabi, o De Angelis e o Beloff e chegou na 9ª posição no final da primeira volta. Terceira volta, passou o Lafitte, chegou para 8º. Na 7ª volta, passou o Vincerro, que aí já estava em 7º. Alboreto tem problemas, ele pula para 6º na 9ª volta. A vítima seguinte foi o Keke Rosberg, ultrapassa o Rosberg na 12ª volta e chega na 5ª posição. Na 14ª é a vez do Arnoux ficar para trás e agora ele já está em 4º. E mais do que estar em 4º, ele está virando 1,5 segundos mais rápido do que o Prost, que está lá na frente. Não tem ninguém na frente do Prost, ou seja, não tem spray d'água, não tem nada, ele pode enxergar. Os outros com aquele spray na cara. E ele virava 1,5 segundos mais rápido do que o Prost. Só que a chuva aumenta e o Prost, todo mundo sabe, não gosta disso. Nunca foi fã de andar na chuva. O Mansell passa o Prost, mas passou e bateu, né? Porque sabe como é que era o Mansell, né? Isso na volta 15, e aí o Senna então se vê na 3ª colocação e à frente dele simplesmente 2 campeões mundiais de McLaren, o Prost em primeiro e o Lauda em segundo. Bom, ele começa a virar 2 segundos mais rápidos do que o Prost, 3 do que o Lauda, passa o Lauda, né? Uma ultrapassagem, aliás, sensacional, e o único piloto em pista que consegue andar perto do Ayrton Senna, ali meio segundo mais lento, era o Stefan Beloff de Tyrrell. O Senna passou o Lauda na volta 18 e na hora que ele passa o Lauda, ele está então 33 segundos atrás do Alain Prost. Bom, entre a volta 19 e a volta 31, o Senna vai cortando, fatiando a diferença dele para o Prost e vira entre 1,5 segundos e 2,5 segundos mais rápidos do que o francês. Até que na volta 28 o Prost começa a acenar para o Jack Hicks pedindo para encerrar a prova. Né? A pista realmente estava muito, muito complicada, muito difícil para ele, Prost, né? Porque para o Senna não parecia difícil. E na volta 31, sem consultar ninguém, o Jack Hicks simplesmente dá a bandeirada e encerra a corrida sem consultar, inclusive, a FIA que estava ali, mas no regulamento permitia que o diretor tomasse essa decisão. A questão é que na hora que ele dá a bandeirada, o Senna já estava a 6 segundos do Prost. Ou seja, em mais 2, 3 voltas ele ia passar o Prost. E só como informação, o Beloff
já estava 15 segundos atrás do Ayrton Senna naquele momento. A diferença entre eles ficava mesmo entre 15 e 16 o tempo inteiro. Bom, pra gente era como se o Senna tivesse vencido, né? Porque que prova que ele fez de deixar todo mundo boquiaberto, né? Primeiro pódio da carreira, primeira volta mais rápida da carreira, e que primeira volta, né? Justamente em Mônaco. E na verdade ali nasceu o Rei de Mônaco, né? Porque o cara dominou a pista como ninguém tinha feito até então, e bem que poderia ter sido a primeira vitória dele ali, né? Aliás, na carreira, por isso que eu falo que ele tem 41, mas não tem, né, vitórias. Ali teria sido a 41ª, a segunda, e outras que mais para frente a gente vai comentar. Ainda em 1984, o Senna fez outros 2 pódios, né, em Brands Hatch e em Estoril, sempre acompanhado com um cara chamado Niki Lauda, sabe como é que é? O Niki que foi campeão aquele ano, né? Lembrando que o Prost perde o título por meio ponto para o Niki Lauda, que não teria acontecido se a corrida tivesse ido até o final, né? Mas não importa, o que interessa é o Senna deu um show e foi ainda fazer mais 2 pódios naquele ano. Belíssimo primeiro ano do Ayrton na Fórmula 1. Antes mesmo da temporada de 85 terminar, veio o anúncio da contratação de Ayrton Senna pela Lotus com um contrato de 3 anos. Seria a primeira vez na carreira na Fórmula 1, né, que o Ayrton ia ter um carro competitivo, numa equipe com um grande potencial, que era a Lotus, né, e que tinha um motor Renault Turbo, que era um motor bem potente, fazia páreo com o motor BMW, em termos de potência, com o motor Porsche da McLaren. Mas ele era um pouco mais gastão, né? O motor Renault, se você andasse com o turbo aberto mesmo, com potência máxima, ele gastava muito combustível, em relação ao Porsche, que era o motor mais econômico, e em relação ao motor BMW, que também era um pouco mais econômico do que o Renault. O Ayrton ia terminar 6 provas daquele ano, só que um detalhe, né? Todas as provas no pódio. O problema da Lotus era realmente o consumo, né? Se ele saísse puxando o ritmo o tempo todo, 3, 4 voltas antes do fim ele ficava sem combustível e ia ter que abandonar, como aconteceu algumas vezes ao longo do ano. O Ayrton fez 7 pole positions, conquistou 2 vitórias naquelas condições que a gente já sabe, né? Chuva ou pista úmida e seca, ou molha, depois seca, ou seja, tudo que ele gostava, né? A pista está difícil, as condições estão difíceis, era onde ele se sentia mais à vontade do que os outros, né? Em Portugal, 21 de abril, né? Que corrida, né? Que corrida. Ele arrasou a concorrência, né? Ele espetou uma pole com 1 segundo e 1 décimo à frente do companheiro de equipe, o Hélio De Angelis, que era um excelente piloto, né? E na prova liderou do começo ao fim, né? Sem nenhum erro, com direito à volta mais rápida e tudo mais. E completou o Grand Chelem, né? Ou o Grand Slam da carreira, né? Que show do Ayrton Senna, que vitória, né? Prost rodou, Piquet rodou, Mansell rodou, Berger, nossa, era um show, né? Você via gente saindo da pista e tal. E ele sempre, eu falo que parece que ele estava num domingo no parque, né? E andando forte, né? Porque eu falo domingo no parque, mas ele estava andando muito forte. Mas aqui é realmente o domínio que ele tinha do carro nessas condições. Era inigualável. Depois na Bélgica, em Spa, né? Outro show dele. Só que aí a pista está úmida, a prova começa com pista úmida e vai secando. Ele é o primeiro a ir trocar pneu, né? Troca o pneu. E aí volta para a pista naquela, né? Em que tem uma trilha seca, né? Se você sai da trilha, você pega a pista molhada, bal, né? Vai embora. Ele troca pneu antes que todo mundo e some, né? Vai ganhar a corrida de novo com um show de pilotagem. O destaque do ano de 85 é que ele andava no grupo da frente, sempre, sempre. O De Angelis em algumas provas conseguiu andar perto dele, mas perto não é, o que eu digo perto é 10 segundos atrás, porque ele deu um show, né? O De Angelis, inclusive, acabou discutindo com a equipe e foi embora, né? Porque não gostou de ter do lado dele um piloto que em poucas provas simplesmente trouxe todo mundo para trabalhar no carro dele, porque ele era superior demais ao De Angelis, que, repito, era um ótimo piloto.
Vem o segundo ano da Lotus, né? E o Ayrton agora faz 8 pole positions e conquista mais 2 vitórias. Novamente a vitória vai para circuito travado, ou seja, circuito que a condição é difícil, né? Ondulação, curva de 90 graus, aquelas coisas, né? O muro do lado. É onde ele ficava totalmente à vontade. Nos circuitos que dá um trabalho danado para o piloto, mas era a casa dele. Em Detroit ele larga na pole, perde a liderança para o Mansell, mas passou o Mansell logo em seguida e foi embora. Né? E em Jerez de la Frontera, então, ele tem aquela vitória, vamos lembrar, né? Aquele final de prova. Né? O Mansell estava na frente, ele vai para o box trocar pneu, volta com pneu novo, o Ayrton toma a frente, e o Mansell vem voando, andando 2 segundos mais rápido. Claro, o cara está com pneu novinho, né, faltando 10 voltas para terminar a corrida. Mas o Senna não deu chance para ele, não. De novo, ele faz o que era a especialidade dele. Né? O carro com pneu bem gasto, bastante difícil, mas ele conseguia extrair o máximo do carro naquela condição. Ou da pista difícil, ou com um pneu ruim. E ele ia levando o carro, levando. E o Mansell babando ali atrás dele. Mas o Ayrton mostrou toda a capacidade dele de segurar o outro piloto dentro do regulamento, sem nenhum recurso de jogar o cara para fora da pista, nada disso. É dentro da regra, segurar o piloto que está atrás, simplesmente porque não dá espaço para o piloto ultrapassar e andando rápido. Era um domínio que ele tinha do carro nessas condições, né, com pneu gasto, absurdo. É impressionante. E, vamos lembrar, né, o Mansell cruza a linha de chegada a 14 milésimos de segundo ao lado do Ayrton Senna. Sim, né, faltou aquele pelinho que o Ayrton guardou para a última volta. Né? Foi um excelente ano para o Ayrton, mas, ao mesmo tempo, um pouco decepcionante para ele, porque teve corrida aqui em Portugal, né, que ele ia para o pódio, no final ele fica sem combustível, e outras corridas que ele é obrigado a tirar o pé, porque o carro bebia bem, né? Então não tinha jeito. Mas, terminado o ano, a Lotus anuncia então que para 87 teria o motor Honda. Bom, vem o ano de 87 e a Lotus agora tinha o quase imbatível motor Honda, né? Que era talvez tão potente quanto o Renault, só que bebia menos e era muito mais confiável, né? O motor não quebrava. E a Lotus trazia para aquele ano uma suspensão ativa, computadorizada, só que não igual àquela que a Williams vai usar lá em 92. Né? Tinha um outro sistema totalmente diferente. Ela controlava a suspensão, mola e amortecedor, e o sistema lia a altura do carro e fazia alterações e tal. Não, era um sistema bem diferente, todo funcionando com umas borrachas e tal. Muito diferente do que a Williams foi usar em 92. Era um sistema pesado, tinha mais de 15 quilos, o que dava aí mais ou menos uma perda de potência de 5% do motor, né? De 3 a 5% do motor, por causa do peso. Né? Então o carro fica mais pesado, obviamente você tem que gastar mais potência para andar a mesma coisa. Né? O sistema acabou se mostrando muito bom, mas nos circuitos de rua, onde o Ayrton já era, né, dominador, o sistema era maravilhoso. Só que em outros circuitos, às vezes, não era muito fácil acertar o carro, não. O Senna vai vencer, então, a primeira vez de verdade em Mônaco, deixam ele vencer, né? E vence em Detroit também, de novo, né? 2 circuitos de rua, ele acaba pondo o carro na frente. Mas no resto do ano, em outras provas, teve muita dificuldade. O carro muito difícil de acertar, talvez por causa de um pouco excesso de peso. Né? Mas ele novamente vai fazer os adversários ficarem preocupados quando ele consegue levar o carro sem trocar pneu para o final da corrida, quando todo mundo trocava pneu. Né? Haja vista o que ele vai fazer em Monza, que ele não troca pneus, o Piquet, que era o líder, vai trocar pneus. O Piquet estava com a suspensão ativa, não toda computadorizada naquele momento, era uma suspensão parecida com a da Lotus, só que bem mais leve. O Piquet troca pneus e volta a 4 segundos e pouquinho atrás do Ayrton Senna, só que o Senna não troca pneu.
e continuou a andar rápido, continuou a andar rápido, andar rápido. E obviamente, né, o Senna sabia que Monza, se você der o vácuo, o cara pode te ultrapassar. Então, quando ele chega atrás do Ghinzani, na freada da curva parabólica, faltando ali 5 voltas para o final da prova, ele mergulha para fazer a ultrapassagem em cima do Ghinzani, mas com um pneu tão gasto. Quando ele põe o pneu na parte que normalmente o piloto não vai, né, aquela parte um pouquinho mais suja, o carro passa reto, ele sai para a brita, e aí de novo vem uma coisa importante, né? O piloto, quando ele é preparado, como Ayrton Senna, para lidar com situações extremas, quando ele vai para a brita, que todo mundo que saía ali parava, o carro ficava preso na brita, ele imediatamente põe o carro reto, mantém o carro na aceleração, mas uma aceleração leve, o carro vai meio que arrastando ali naquele areião e cai lá no cantinho onde não tem areia, e ele consegue então retomar o controle do carro e volta para a pista, e com o pneu sujo e tudo mais. Ele passa uma volta para limpar o pneu, e a partir daquela volta, nas últimas 4 voltas, ele e o Nelson Piquet vão batendo recorde de pista até recorde de pista, de maneira inacreditável. E o Piquet estava com um carro com pneu que tinha 20 voltas. O Ayrton tinha um pneu que tinha mais de 50, né? Então, assim, ele bate o recorde da pista na última volta e simplesmente é inacreditável o que ele faz, né? O Piquet vai vencer a prova, ele é segundo, os dois ficam sem combustível quando cruza a linha de chegada, que aliás o cara da bandeira, o diretor de prova, ficou lá olhando, o Ayrton passa, o Senna passa e ele estava olhando não sei o que, né? Não deu a bandeirada. De qualquer maneira, foi um show do Ayrton Senna. Mais uma vez, né? Em condição extremamente difícil, como ele andava bem. 2008 começa com uma grande promessa para o Ayrton Senna. Afinal de contas, ele acabava de ser contratado pela McLaren para correr ao lado do Alain Prost com o motor Honda e com o projeto de Gordon Murray, né, que é um dos gênios da história da Fórmula 1, que havia projetado uma McLaren bem baixinha para receber o motor Honda baseado na experiência que ele tinha na Brabham BT55, que foi o primeiro carro bem baixinho da Fórmula 1, só que com muitas novidades, tanto no motor BMW quanto na caixa de câmbio, e o carro não conseguia nem terminar a corrida, de tanto que quebrava tanto o motor quanto a caixa de câmbio. Mas a Honda, com muito mais, vamos dizer, capacidade de engenharia, acabou conseguindo produzir, junto com a McLaren, uma caixa de câmbio pequena que coubesse naquele projeto que o Gordon Murray insistia. O carro tinha que ser baixo e mais longo, porque ele seria muito mais rápido do que os outros. E foi o que aconteceu, né? O MP44 se mostrou um carro simplesmente arrasador. Primeiro teste que eles fazem em Imola, o Senna foi 2 segundos mais rápido do que o melhor tempo dos outros que haviam treinado ali. Ou seja, McLaren já mostrava que ia brigar pela vitória no campeonato. Acho que vale destacar logo de cara como é que funcionava a cabeça do Ayrton Senna, né? Dizem que a McLaren teria convidado o Nelson Piquet e o próprio Keke Rosberg teria tentado segurar o Rosberg na equipe para 87 e tal, que o Gordon Murray teria se reunido com o Nelson Piquet para oferecer o contrato e o Piquet não teria aceitado porque ele não queria correr ao lado de um piloto como o Alain Prost, que já estava na equipe. Só que, olha que interessante, né? A cabeça do Ayrton Senna era ao contrário. Ele queria correr na melhor equipe contra o melhor piloto na mesma equipe. Por quê? Porque o nível de competitividade dele era: eu quero correr contra o melhor na mesma condição dele, porque eu quero ganhar dele e sem deixar dúvida de que eu posso ganhar dele, que eu vou ganhar dele porque eu sou melhor do que ele. Ao contrário do que outros pilotos que poderiam ter essa possibilidade, que nem sei se o Piquet foi realmente convidado, essa história dele ter sido convidado saiu no autosprint italiano. Mas o fato é que o Senna aceitou por causa dessa condição dele, né? Para eu provar que eu sou o melhor, eu tenho que ganhar do melhor. E de que forma eu ganho do melhor? Usando o mesmo equipamento dele e ganhando dele. É isso, essa é a cabeça dele privilegiada nesse sentido, né? Porque ele se punha uma pressão absurda, ele tinha uma obsessão por vencer e ele se preparava para vencer e ia envolvendo todo mundo
em torno dele para buscar aquela vitória que ele queria. Ele exigia muito dos outros, como a Lotus percebeu logo que ele entrou lá, né, e a McLaren vai perceber no momento em que ele entra para a equipe. O ano acaba sendo daqueles que nunca mais vai sair da nossa memória, né? Porque são muitas provas espetaculares que ele faz naquele ano. Não dá para descrever todas as provas num vídeo desse, porque ficaria extremamente longo, né? Então eu vou falar só de algumas provas, né? Vem a prova de estreia, a abertura do campeonato é no Brasil, né, em Jacarepaguá. Ele já logo de cara põe 7 décimos à frente do Alain Prost nos treinos, mas houve aquele problema na largada, né? Vai sair para a volta de apresentação, o carro dele morre, o carro do Capelli também, que está lá atrás, também morre, é anulado a largada, os carros se realinham, e ele troca de carro. E aí é que houve um problema que, para mim, na verdade, eu acho que ele poderia trocar de carro. A questão é, havia uma dúvida no regulamento se depois que abre a luz verde para a volta de apresentação, se era permitida a troca de carro ou não. Houve uma alteração nesse item naquele ano, na verdade. Mas, de qualquer maneira, ele saiu, trocou o carro, o Capelli também, mas faz a segunda largada e, depois de algumas voltas, quando ele já está em segundo lugar, ele recebe a bandeira preta, né, de desclassificação, porque não poderia ter trocado de carro, né? Essa poderia ter sido uma das vitórias que eu digo que, por isso que ele não tem 41, mas ele tem mais vitórias, porque essa é uma daquelas que seria dele. Vem a prova de Mônaco, e ele simplesmente está arrasando o Prost, né? Nos treinos ele tinha colocado mais de um segundo na frente do Alain Prost, simplesmente destruidor, né? A volta perfeita. E na corrida ele estava 54 segundos na frente do Alain Prost. E aqui a McLaren vinha buzinando na orelha dele, pedindo diminui porque não precisa, estamos muito longe. Mas ele queria era arrasar mesmo o Prost, ele queria abrir uma distância enorme para mostrar o quanto que ele era melhor do que o Prost. Mas aqui fala tanto que ele acaba diminuindo um pouco a velocidade, e aí, segundo ele, porque ele estava andando um pouco mais lento, na entrada do túnel ele dá uma distraída e acaba perdendo o carro e bate no guardrail. Vai a pé para casa porque morava ali do lado. Mas ficou com aquilo atravessado na garganta, né? Porque perdeu uma prova em Mônaco que era dele fácil. Vem então a prova do Canadá, e essa prova foi uma das provas mais importantes para o Ayrton Senna, na minha opinião, no ano de 88. Por quê? Porque acontece a primeira briga direta entre os dois. A primeira vez que os dois ficam lado a lado e vão brigar mesmo por posição, com possibilidade de ultrapassagem, que acaba acontecendo quando o Ayrton dá um drible no Prost e some para ganhar a corrida, né? Então, ali ele mostrou que ele podia ganhar do francês com o mesmo equipamento, na mesma condição. Deu cartão de visita de verdade, né? Então, ó, tá aqui, ó, eu posso ganhar de você, fazendo ultrapassagem, né? Outra prova que vale destacar é o Grande Prêmio da Inglaterra, né? Aquele dilúvio absurdo, né? Não deviam ter feito a corrida, porque realmente estava impossível, né? Mas quem achou que não devia ter feito a corrida mesmo foi o Alain Prost, né? Que ele andou algumas voltas, abandonou e falou que não dava. Fato é que, mesmo com as condições péssimas, só o Prost abandonou, porque os outros pilotos, alguns rodaram e tal, mas voltaram para a pista, né? Gugelmin fez uma bela prova, Piquet também, mas o Senna arrasou, né? As Ferraris largam na frente, porque tinha um motorzaço também, que era um avião, né, para a pista de alta velocidade. O Ayrton fica algumas voltas atrás do Berger, até que espera o Berger ter uma hesitaçãozinha, passa e vai embora, né? E some, simplesmente sumiu, realmente sumiu. Dominou a prova de forma muito tranquila. Uma vitória maravilhosa. Vem o Grande Prêmio da Itália, ele já vinha na liderança do campeonato, e aí acontece aquele acidente com o Schlesser, né, da Williams, que, preocupado com o Ayrton Senna chegando nele, ele olha na freada da chicane, olha para ver onde estava o Ayrton, vê que o Ayrton está vendo,
está chegando nele, né? Então ele prolonga a freada, só que aí ele fica sem espaço, ele mesmo, Schlechter, se pôs numa situação difícil. Quando ele vê que ele vai sair da pista, ele volta para dentro da pista e aí bate no Ayrton Senna. E tira uma vitória tranquila do Senna, porque o Prost tinha quebrado, né? Uma das raras vezes que o Prost não terminaria a prova e era a vitória que praticamente eliminava o campeonato. Mas não veio, né? Bom, vão para o Japão e ali era o Senna ganhar e acabou o campeonato. Ele iria selar o campeonato no Japão. Ele faz a pole position de novo, né? Novamente com uma diferença absurda sobre o Prost. E vai largar na pole do lado direito, lado interno. E ele faz a solicitação para a direção de prova para que permitam que ele largue do lado esquerdo, onde os carros passavam. Portanto, aqui do lado esquerdo tinha aderência, do lado direito tinha um pouco menos de aderência. Mas a direção de prova não quis saber, não, isso não está previsto no regulamento, a largada é essa aqui, você vai largar por dentro, porque a preferência de freada é sua. Falou, bom, mas a preferência de freada ela só é útil se você está na frente, né? Porque, e daí? Se eu largo uma ou outra pega a frente, o que adianta eu ter preferência do lado direito? Né? Não adianta nada. Bom, dá a bandeirada e ele deixa o carro morrer, né? Todo mundo lembra disso, né? O carro dá aquela engasgada, o carro morre. Quem se lembrar bem dessa prova vai ver que o Piquet que vem atrás dele quase bate nele, tira a fininha daquelas, né? Mas o Ayrton consegue fazer o carro pegar no tranco e em seguida já põe o carro para andar. E na primeira curva ele ainda já consegue chegar em 14º. E no final da primeira volta ele está em 8º. Ou seja, ele fez 6 ultrapassagens. E não eram pilotos lentos, não. Ele passa o Patrese, o Nannini, o Butsen, o Alboreto e o Capelli. Ou seja, é gente que vinha andando rápido no bolo ali dos primeiros, né? Ele leva 20 voltas para chegar na segunda posição. E ao chegar na segunda posição, a diferença dele para o Prost, que era o líder, era 16 segundos. Bom, ele começa a imprimir um ritmo absurdo, mas toda vez que ele fazia uma volta mais rápida, o Prost na seguinte conseguia manter o ritmo e a distância ia diminuindo muito pouco. Aí os céus aparecem para dar uma ajudinha, mas não é chuvinha de nada. Mas aí o Prost já ficou apavorado, né? Parecia que o Prost tinha trauma de chuva, né? E imediatamente a diferença cai de 16 para 5, né? E quando chega nos 5 segundos, some aquela chuvinha que nunca existiu, como eu gosto de dizer, e os dois ficam então trocando volta mais rápida, atrás de volta mais rápida. Ele tira um pouquinho aqui, o Prost põe um pouquinho ali, mas sempre com uma pequena vantagem. Depois de 2 ou 3 voltas que eles trocam melhores voltas, o Senna conseguia tirar um pouquinho a mais. Até que, a 8 voltas do fim, o Prost encontra um retardatário na freada da chicane, se atrapalha um pouco, preocupado com a possibilidade de perder tempo e acaba perdendo tempo de verdade, né? E o Ayrton cola nele, entra na reta, todo mundo lembra, né? E o Prost sai para ultrapassar o francês e o Prost simplesmente jogou sujo ali, né? Ele vai empurrando, põe o Ayrton quase que fora da pista, mas imagina, o Ayrton não ia tirar o pé nunca, né? E no fim ele acaba voltando para a esquerda porque ele vê que o Ayrton não vai tirar o pé. O Ayrton pega a frente e aí corre para o abraço, né? Uma vitória daquelas memoráveis, né? O ano de 1989 eu gosto de contá-lo desta forma. O Senna terminou 7 das 16 corridas do ano. Fez 6 vitórias e teve um segundo lugar. O que é uma maravilha, 85% das vezes em que ele teve no pódio ele venceu, né? Só que o Prost venceu 4 provas, esteve 6 vezes em segundo lugar, uma vez em terceiro, uma vez em quarto, uma vez em quinto e só não terminou 3 corridas. Então assim, um tem 9 provas que ele tem problema, o outro tem 3. Então só isso, você já imagina, né? Quem que vai ser campeão? O outro venceu mais provas, tudo bem, mas acontece que o adversário não venceu menos, mas terminou muito mais provas, marcou muito mais pontos, né?
Então, a McLaren do Senna falhou mais do que a McLaren do Prost, e o título foi para o francês. Mas a gente pode discutir o que aconteceu no Japão, que essa é a questão, né? Afinal, no Japão, aquilo foi intencional do Prost ou não foi intencional? O Balestre, que foi o responsável pela desclassificação do Senna, ele alegou que o Senna cometeu duas irregularidades, que uma é que o carro foi empurrado pelos fiscais de pista e outra que ele retornou por fora, né, em vez de voltar para a pista. Só que isso era bobagem, né? Absolutamente estúpido o que ele falou. Primeiro porque o Ayrton não poderia voltar na contramão, isso é proibido, né? Você não pode voltar na contramão numa competição, o que é isso? Tá louco? Então é óbvio que não. Segundo, que cortaram pela chicane, é por isso que tem aquela passagem, porque se você fura a chicane na freada, você vai por dentro, contorna e segue em frente. Acabou. Não tem o que discutir em relação a isso, entendeu? Foi pura sacanagem do Balestre para entregar de vez o título para o Alain Prost e impedir que o Ayrton fosse lutar com ele lá na Austrália. Mas eu repito, era bem difícil, que o Ayrton teria que vencer, o Prost não poderia fazer mais do que um quarto lugar, se não me engano. Segundo ou terceiro lugar. Então, era muito difícil, a situação era bastante apertada para o Ayrton Senna, mas para mim ele não perdeu ali no Japão, ele perdeu porque o carro quebrou em outros momentos. Mas a gente tem que fazer um destaque sobre essa corrida. A televisão japonesa, os japoneses são muito metódicos, a gente sabe disso. A televisão japonesa pegou 20 voltas da filmagem do Alain Prost por cima da freada dele para entrar na chicane. Como que ele fazia aquela freada e onde ele fazia o turning, né? Onde ele virava o volante para entrar na chicane. E pegou a volta em que o Ayrton Senna coloca o carro por dentro, aonde ele vira. E, assim, não há dúvida de que ele virou antes, bem antes, segundo a TV, foram ele um carro e meio antes do que ele viraria, o que é uma diferença bastante significativa. Na minha opinião, ele não virou para bater no Ayrton Senna, ele virou para fechar a porta no Ayrton Senna, para impedir a ultrapassagem, não para bater, porque acho que o piloto não jogaria o carro para bater, exceto um alemão aí que a gente sabe, mas tirou esse cara. Acho que o próximo ele não faria isso para bater, mas ele faria para se defender, para impedir que o Ayrton entrasse ali. Só que foi um raciocínio infantil, né? Porque o cara tá devagar, quase parando, o outro vem no mergulho, se você for para o lado, você vai bater, né? Então, a minha análise é porque eu estou sendo bonzinho com o Prost, vai. De qualquer maneira, o acidente acaba dando possibilidade para o Balestre convencer os diretores de prova a desclassificar o Ayrton Senna. Muito triste, né? Acho que ainda sobre o ano de 89, vale a pena um registro nessa prova do Japão também, uma das primeiras vezes em que mostraram câmera on-board com o registro da velocidade, né? Aparecia lá o esqueminha da velocidade, né? Aqui aparecia a velocidade e o giro do motor. E é impressionante, eu vou deixar um link depois, é impressionante a diferença de velocidade do Ayrton Senna e do Alain Prost na curva 130R. A curva 130R era uma curva, na época, que não se fazia de pé embaixo, cravado. Hoje, qualquer piloto que chega na Fórmula 1 faz aquilo a 300 por hora cravado no acelerador, porque tem uma aerodinâmica absurda, né? Já há alguns anos. Naquela época não dava para fazer cravado, não, você tinha que dar uma aliviada. O Prost fazia aquela curva entre 257 e 260. Isso dá para ver no vídeo, porque você vê a velocidade dele. E além do mais, ele ainda reduz uma marcha. Então ele vem cravado lá, 290 e pouco, reduz uma marcha e faz a 130R a 257, se não me engano. O Ayrton chega lá a um pouquinho menos de velocidade do que o Prost chegava a 290 e pouquinho, o Ayrton a 280 e pouco, só que o Ayrton fazia a 285 por hora, aquela curva onde o Prost fazia abaixo de 260. Mais de 25 quilômetros de diferença de velocidade naquela curva.
Ou seja, é inacreditável o que ele era capaz de dominar um carro naquela velocidade, né? E não é só o arrojo, né? É a finesse, é o jeito que você trabalha o carro, o jeito que você domina o carro para fazer isso. Era uma superioridade simplesmente magnífica, né? Vale a pena, eu vou deixar o link para vocês olharem. Mais um destaque do ano que eu ia esquecendo, né? Mônaco, porque em Mônaco ele lidera de novo a corrida e ele novamente está 50 e tantos segundos à frente do Prost. E na cabeça dele, ele queria pôr uma volta na frente do Prost, mas aí retardatário e tal, no fim não consegue. Mas era o que ele queria, né? Ele queria colocar uma volta na frente do Prost para arrasar o francês, né? O ano de 1990 tem uma novidade, né, que o Alan Prost decide ir embora da McLaren porque não queria mais competir ao lado do Ayrton Senna. A Ferrari vinha tentando contratar o Prost há algum tempo, já que o Ayrton não tinha aceitado o convite, o Prost resolve então assumir o desafio e ir embora da McLaren. E ter a Ferrari inteira a serviço dele para ganhar, para tentar ganhar do Ayrton Senna. É claro que ele sabia que a Ferrari vinha trabalhando muito bem o carro da Ferrari tinha mostrado em 89 que era um carro muito competitivo, um excelente motor, e ele, sendo o reizão dentro da Ferrari, poderia ter a chance de voltar a ser campeão, né? Bom, o Senna, mais uma vez, ele vai para o pódio em todas as provas que ele termina. Ele teve 5 abandonos, mas teve 6 vitórias, 2 segundos e 3 terceiros. O Prost vai fazer 5 vitórias, 2 segundos, 2 terceiros, 2 quartos, 1 quinto. O que significa, na prática, que eles vão chegar de novo no Japão com chance de lutar pela vitória do campeonato, né? O Senna faz a pole de novo. Novamente tem a questão lá de larga para a esquerda, larga para a direita, né? E outra vez o Prost larga melhor. Só que aí, né, é aquela história, né? O Prost, acho que ele esqueceu, né, que ele tinha batido no Senna em 89, né? E ele achou que em 90 ele poderia simplesmente fechar a porta do Ayrton Senna, que o Ayrton Senna ia tirar o chapéu e falou: pois não, cavaleiro, pode passar. É claro que não, né? A hora que ele fecha a porta, o Ayrton simplesmente mantém o acelerador e bumba, né? Vamos pro mato que é campeonato. E foi embora, né? Os dois saíram da pista e abandonaram ali mesmo, né? Ah, é polêmica, descontou e tal. É claro, é verdade, ele bateu de propósito. Ele vai falar sobre isso no final de 91, aí lá mesmo no Japão, quando ele conquista o tricampeonato, e ele fala que ele mesmo tinha ficado envergonhado de ter batido no Prost em 90, mas que o Prost também tinha que se sentir envergonhado de ter batido nele em 89, e que as batidas não eram um bom exemplo para os jovens pilotos, né? Grande Ayrton, né? Ele, é claro que quando ele bateu, a gente falou, pô, tira esse francês daí, ganha logo, né? Mas ele sabia, né? Ele não precisava disso, nem o Prost precisava, né? Mas como o Prost fez, ele acabou devolvendo, né? O fato é que ali estava o campeonato na mão de novo, né? Bicampeão e mostrando que quando a McLaren foi buscá-lo, a McLaren estava certa, né? Ali tinha um potencial campeão mundial. O Senna abre o campeonato de maneira arrasadora, né? Ele simplesmente ganha as 4 primeiras provas do ano. E durante o ano ele ia abandonar 2 vezes, né? No Canadá e na Alemanha, e ainda acabaria vencendo mais 3 provas até o final daquela temporada. Os destaques para mim do ano de 91 começa pelo Brasil, né? O Senna tinha aquela missão, né? Ganhar o Grande Prêmio do Brasil. Tinha escapado lá em 88, 89, 90. Ele sempre largava na pole position, liderava ou disputava a liderança, mas alguma coisa acontecia e acabava tirando a tão esperada, a tão desejada vitória do Ayrton aqui no Brasil. E mais do que nunca, em 91, ele estava se pressionando para vencer aquela corrida. Se você olhasse
a imagem do Ayrton nos boxes durante os treinos era concentração total, aquela seriedade que ficava, a gente ficava até ansioso demais, né? Porque ele estava muito focado o tempo inteiro em reuniões com o pessoal da Honda, o pessoal da McLaren, checagem, cobrança, queria saber de tudo, porque, é claro, ele queria se cercar de tudo, que tudo em volta dele tivesse certo para ele poder dessa vez levar o Grande Prêmio do Brasil que ele tanto sonhava. E para mim essa foi a maior vitória da carreira do Ayrton Senna. Ganhar uma corrida virando rápido do jeito que ele virou, com o câmbio preso na sexta marcha nas últimas 5 voltas e nas 20 últimas voltas usando só quinta e sexta, acho que para pouquíssimos pilotos na história do automobilismo. O que ele fez ali é inacreditável, porque as Williams, no mínimo, eram meio segundo mais rápidas que a McLaren do Ayrton Senna. Isso do Ayrton Senna, porque da outra McLaren nem vou dizer. Ele larga na frente, sofre pressão do Mansell durante uma boa parte do início da corrida, mas sabe como é que era o Mansell, né? O Mansell é um piloto bruto, né? Ele atacava demais o carro, forçou demais a transmissão, que era uma vamos dizer, um dos pontos que a Williams ainda precisava acertar definitivamente, até que ele quebra a transmissão na saída da curva do S do Senna e deixa o Ayrton um pouco mais sossegado. Só que o Patrese era o terceiro colocado e andava naquele momento tão rápido quanto o Ayrton. Bom, a situação começa a complicar para o Ayrton quando ele perde a terceira marcha, começa a ter dificuldade com o câmbio primeiro, depois perde a terceira marcha, passa a ter que usar onde ele usaria a terceira, usar a quarta, e com isso o giro do motor fica mais baixo. Aí ele perde a quarta e fica só com quinta e sexta. E aí ele decide usar só a sexta com medo de, ao trocar quinta e sexta, acabar quebrando de vez o câmbio e, portanto, tchau, tchau, desejo de vitória no Brasil. O fato é que ele, de alguma maneira, ajustou a pilotagem dele e continuou a andar rápido mesmo com a sexta marcha somente. O Patrese começa a diminuir a diferença até que o Ayrton achasse a maneira de pilotar muito rápido com aquele câmbio, mas a equipe Williams também lembra o Patrese, olha, você está também forçando um pouco a transmissão, o Mansell já quebrou, é melhor você ter cuidado principalmente com a redução de marchas, né, e na saída da curva forçar a transmissão menos do que vinha forçando. Mas ele continuou puxando. Mas o fato é que o Ayrton usou todos os recursos que ele tinha para fazer o carro andar rápido. Eu nunca vi nenhum piloto andar rápido do jeito que ele andou, fazer o que ele fez com um circuito que tinha descida e subida e ele conseguir manter a ponta. É inacreditável, né? A gente ficava olhando e falava, como é que ele está conseguindo andar rápido, né? Uma das coisas que ele fazia, quando ele chegava na subida da junção, ele estava em sexta marcha, certo? Então ele usando só o freio, que era outro problema, você não tinha redução de marcha, portanto você não tem o auxílio do freio motor nas freadas e, portanto, o freio poderia superaquecer. Ele consegue usar o freio sem superaquecer, e aí na subida da junção ele fazia a famosa debreada, né? Quem teve carro antigo sabe o que é isso, né? Você dá uma debreada para subir o giro do motor, né? Você enfia o pé na embreagem, acelera e solta a embreagem, porque o giro sobe e você consegue fazer com que o motor viva, vamos dizer assim, né? Porque você está no giro muito baixo. E ele foi, e no fim acaba ganhando uma corrida que qualquer outro piloto teria perdido. É indescritível. A gente tenta achar uma palavra para contar o que é que foi aquilo que ele fez, mas sinceramente, quem assistiu aquela corrida, eu percebi no vídeo, na imagem, né, na transmissão da TV, lá para 20 e poucas voltas do fim, que ele estava com dificuldade de trocar marcha e de repente ele para de trocar marcha, né? Ninguém fala nada, está com problema de pneu. Que pneu? Não tinha nada a ver com pneu. Se fosse pneu, para trás também estava com o mesmo problema. Então não era pneu, era câmbio e dava para ver na imagem e dava para ouvir no som da TV. Que vitória, que vitória. Ainda bem que acabou a corrida, ele foi carregado
nos braços do público, porque essa é para ter um troféu muito maior do que ele ganhou. Que vitória sensacional. Por isso, para mim, é a maior vitória da carreira dele. Um outro destaque que eu quero dar é o Grande Prêmio da Espanha. Foi o pior Grande Prêmio que eu vi a McLaren em termos de ajuste de carro do Ayrton Senna. O carro simplesmente não andava nos treinos, eles não conseguiam descobrir o que acontecia. E na corrida o carro ficou pior, o Berger estava andando um pouco mais à frente, imagina, o Berger estava andando na frente do Ayrton, como assim? O carro do Ayrton ele não tinha estabilidade, ele não tinha uma boa freada, enfim, era tudo errado. E tem dois momentos nessa corrida que são sensacionais, né? Aquela que todo mundo sabe, né? Ele e o Mansell descem a reta de Barcelona lado a lado, né? Eles chegam a se entreolhar antes de chegar na freada da curva, fica pertinho um pneu do outro, que cena eletrizante. Vou ver se eu acho o link, deixo o link aqui para você poder assistir. É uma imagem maravilhosa, os pilotos dando espaço um para o outro, se respeitando. A 300 km por hora você descer aquela reta nessa distância é muita confiança, é muita coragem. E um outro ponto também que eu vou deixar um link, o Senna ele faz ele demonstra um controle de carro que mais uma vez faz o Ayrton ser um ponto fora da curva, né? O carro estava muito difícil de guiar, ele entra na reta de Barcelona, quando ele entra o carro perde a traseira, ele roda, mas no momento que ele começa a rodar, colado nele vem o Mansell, o Schumacher e o Prost, ou seja, se ele roda do jeito que ele estava, ele ia parar no meio da pista numa curva que você vem já a 200 e tanto entrando na reta, né? O Ayrton sabendo disso, é claro, na hora que ele começa a rodar, ele espeta uma marcha ré, é inacreditável. Ele espeta a marcha ré, vai de ré para trás, tira o carro da pista, entra na brita e aí já manobra, espeta primeiro e volta para dentro do circuito. Que cabeça que o Ayrton tinha para se preparar para o momento em que acontecesse alguma coisa extraordinária. Como aquilo que eu falei lá em 1987 em Monza, quando ele sai da pista. É a mesma coisa. É a consciência que o piloto tem de aonde ele está na pista e o que ele precisa fazer em situações emergenciais. O Ayrton era um mestre em fazer isso. Essa manobra é outro ponto de grande destaque da carreira dele. Outra situação realmente especial da carreira dele era no Grande Prêmio do México. Naqueles anos, o México ainda usava a curva peraltada, que era uma curva de altíssima velocidade que dava na entrada da reta dos boxes, né, aquele retão enorme. Era uma curva que se entrava a 280 por hora, mais ou menos, né? Um pouco de inclinação, então quando você entra na curva nessa velocidade e você pega a inclinação, o carro perde um pouco de velocidade, e aí vai ganhando velocidade de novo, né, na saída da curva e pega aquele retão. O que acontecia é que as Williams, com aquela suspensão maravilhosa que eles tinham, e com uma aerodinâmica bem melhor do que a McLaren, eles conseguiam fazer aquela curva cravados, né? O Patrese e o Mansell vinham ali, entravam na curva e iam embora. E a Honda, mesmo tendo um motor tão potente, ou até um pouquinho mais potente que o motor Renault, estava perdendo velocidade para os Renault no final da reta, para as Williams no final da reta. E o Ayrton estava buscando um jeito que ele conseguisse fazer aquela curva para sair com um giro de motor um pouco mais alto e poder fazer a reta mais rápida do que ele vinha fazendo, porque era onde ele perdia o tempo para as Williams. E aí olha a cabeça deles de novo, né? Eles vinham ali na reta antes da curva parabólica, eles vinham em sexta marcha, alguns pilotos reduziam para quinta, mas o normal ali era entrar em sexta mesmo, né? Entre sexta, contorna tudo em sexta, pega o retão e vai embora. O Ayrton tenta nos treinos em fazer uma redução para quinta antes da curva, mas aí o giro do motor era muito alto, né? Ele era obrigado a voltar para sexta, não dava. Então, o que ele pensa? Ele fala, bom, o único jeito, observando inclusive o que as Williams faziam, né? As Williams, o Mansell fazia. Ele entrava em sexta no meio da curva, ele punha a quinta, e aí saia da curva em quinta e botava a sexta de novo. Mas isso com um câmbio borboleta, né? Ele não tinha que tirar a mão do volante. E ali tinha uma ondulaçãozinha no meio. Logo no começo da entrada da curva tinha uma ondulação.
O Ayrton decide então que ele vai trocar de marcha dentro da curva de sexta para quinta e depois voltar para sexta na saída da curva, porque com isso ele conseguiria manter o giro do motor lá em cima. E é o que ele faz, só que na hora que ele entra na curva e espeta a quinta, ele pega a ondulação, e aí o carro dá uma traseirada que não dá tempo de ele controlar, o carro vira, ele bate e capota, né? Essa imagem também marcou bastante, né? Que ele sai embaixo do carro. Ali, graças a Deus, não aconteceu nada com ele. Mas, de novo, né? A genialidade dele, né? Ele sabia que era arriscadíssimo fazer o que ele estava fazendo. Mas era a única forma dele ser mais rápido. Então, ele deu tudo, né? Não deu certo, mas tentou, né? Porque essa era a grande questão para ele, né? Ele tentava tudo para ser mais rápido e para ser o melhor. Novamente, chega o Grande Prêmio do Japão e o Ayrton está em condições de conquistar o título e precisava só que o Mansell não vencesse a corrida para manter a esperança de o Mansell ser campeão, né? Ou seja, ele era matematicamente quase campeão, faltava ali um pouquinho. Então, ele e o Berger combinam, né, que vai dar largada, ele vai tentar segurar o Mansell e o Berger ir embora. E é o que acontece, né? Eles largam, o Senna imediatamente fecha o Mansell, o Berger pega a ponta, some e ele vai segurando o Mansell, até que o Mansell, nervoso, acaba errando a freada da curva 1, sai da pista e ele então pode se preocupar só em fazer a corrida dele. Bom, ele tinha uma diferença de 10, 12 segundos para o Berger, sei lá. Ele desconta essa diferença rapidinho, passa o Berger e vai embora, né? Mas a equipe vem pedindo para ele, olha, a gente combinou, né, de dar a vitória para o Berger e tal, né? E ele hesita muito, porque o Ayrton não gostava de fazer esse tipo de coisa, né? Mas na linha de chegada ele acaba entregando a vitória para o Berger, né? Bem contra a vontade, eu acho, mas porque ali, é claro, ele tinha que vencer, tinha que dar a vitória para o Berger, coisa nenhuma. O Berger nunca ajudou, até porque nunca andou rápido contra o Senna, então. Mas o fato é que ele conquista ali então o tricampeonato de maneira fantástica com um carro que não era tão bom quanto a Williams do Mansell e do Patrese. Que corrida, que campeonato que ele fez em 1991. A temporada de 92 mal iniciou e o Ayrton já sabia que ele teria muita dificuldade para conquistar um tetracampeonato, porque eles sabiam que a Williams vinha então com a suspensão eletrônica e nos treinos de pré-temporada a Williams tinha simplesmente destruído a concorrência, mais de 2 segundos mais rápida, né, do que todos os concorrentes. E a McLaren ainda estava indecisa em relação ao câmbio borboleta ou sequencial. Também tinha a história de que a Honda, ao final de 92, ia abandonar a Fórmula 1 e, portanto, não faria atualizações no motor V12 durante a temporada, ou seja, o carro também não tinha suspensão ativa, a coisa não parecia boa para o ano, não. Mas o piloto competitivo como Ayrton Senna, não adianta você dizer, olha, a coisa esse ano não vai ser tão assim, né? Para ele não tinha jeito, ele ia lutar para a vitória com tudo que ele pudesse. E novamente, né? Vai vencer em Mônaco, iguala o Graham Hill como Mr. Mônaco, vence na Hungria, vence em Monza e fecha o campeonato na quarta colocação, atrás até da Benetton, né? Imagine você, a Benetton tinha motor Ford, né? Que é inacreditável, né? O carro era muito difícil. E até por isso mesmo, ele não aceita a renovação que a McLaren propõe, porque ele exigia da equipe McLaren uma garantia de um motor competitivo para 92. E a McLaren não mostrava nada, simplesmente ficava dizendo, não, estamos conversando aqui, ali, conversando com o Ford, com o Lamborghini, com mais não sei quem. O fato é que fica sem informação para 93 e eles terminam o ano de 92 sem saber como é que seria o ano de 93 para a McLaren. Uma equipe de ponta, simplesmente o Ron Dennis não foi o que se esperava dele, inclusive é aí que ele começa a ter atrito com os outros sócios, porque todo mundo preocupado, né? Bom, a gente não vai dar um carro competitivo para o Ayrton Senna, ele vai embora, né? Bom, por causa dessas discussões aí com a McLaren, que não conseguia decidir com que motor iria competir, o Ayrton então não renova o contrato e acaba fazendo um contrato por cada corrida que ele ia disputar com a equipe em 93. A McLaren fecha contrato com o motor Ford, mas também hesita em ter o motor Lamborghini, que se mostraria extremamente competitivo,
mas por alguma razão, né? Quer dizer, a gente sabe qual foi a razão, né? Monetária, né? O Ron Dennis acaba optando pelo motor Peugeot, imagine, para 94, né? Não tinha a menor condição. Mas ainda assim, a McLaren produz um excelente carro, né? O MP48 era um carro leve, rapidíssimo, mas com motor bastante limitado. Além disso, o Prost estava voltando para a Fórmula 1 depois de ficar na geladeira, né? Por ter feito críticas para a equipe Ferrari. Ele volta pilotando aquela Williams que até o Mansell tinha sido campeão, né? Então imagine você, né? Quem é que vai parar o Prost com o melhor carro, que é 1,5 segundo, 2 segundos melhor do que todo mundo? O Ayrton, né? Pôde parar em algumas provas. Mesmo com toda a alimentação do motor, o Ayrton vai vencer 5 corridas naquele ano. É outra amostra de quanto ele era especial, né? Parecia que cada ano que passava o Ayrton ia ficando melhor, né? 93 ele guia o fino, o fino. No Brasil, uma chuvinha e o Prost já roda, já sai da pista. Quando dá a relargada, o Ayrton simplesmente voa para cima do Damon Hill, passa e vai embora. E vai para os braços da galera, né? Outra vitória linda no Brasil, né? Sensacional. Mas não bastasse essa vitória linda, vem outra, né? Que vai para Donington, na Inglaterra, onde todo mundo lembra o que aconteceu, né? Corrida maluca, chove, seca, seca, chove, troca 8 vezes de pneu durante a corrida, a ponto de que até a melhor volta da prova foi aquela em que o Ayrton entra no box para trocar pneu, a equipe avisa que não tinha pneu para colocar ainda, então ele passa direto e faz a melhor volta da prova, passando por dentro dos boxes. Para quem acha isso estranho, antigamente, naquela época, não existia limite de velocidade dentro do box, ou seja, ele entrou e cruzou na velocidade que ele cruzaria se ele estivesse na pista, né? É inacreditável. Bom, o que ele faz ali é outra pintura, né? Primeira volta, que muita gente diz a melhor primeira volta da história e tal. Ele larga e faz ultrapassagens numa situação de pista que todo mundo cheio de cuidado e ele vai engolindo todo mundo, né? Schumacher, o Hill e finalmente o Prost lá na frente. E toma a frente ali na freada do grampo, né, antes de fechar a primeira volta. Né. Ele não foi ameaçado pelo Prost, embora o Prost não estivesse muito longe dele, né, mas é que é essa história, né, seca, chove, chove, seca, você vai, troca pneu, faz 3, 4 voltas, aí aumenta a chuva, você põe pneu de chuva, aí põe pneu de seco e ficou. E por isso essa diferença ficou oscilando bastante. Né, mas maravilhoso, né? Todo mundo olhar e falar como é que o cara consegue, né? É incrível mesmo, né? E mais uma vez, né? Vai para Mônaco e aí só para arrancar de vez o título de Mister Mônaco do Graham Hill, vence pela 6ª vez e definitivamente se torna o dono dos circuitos de rua, né? Era a maior especialidade do Ayrton, junto com o que eu falei, né? Que era pilotar o carro com o pneu bem desgastado. Ninguém faz, ninguém fez, e acho que talvez o Lewis Hamilton possa chegar perto dele para fazer isso, porque é incrível o que ele consegue fazer. É um ano difícil, né, porque não tinha como lutar pelo título, mas não dá para não ficar feliz com o que ele fez. Né? Ele ainda vai terminar o ano com 2 vitórias consecutivas, né, no Japão e na Austrália, porque ele vai para a Williams assumir o lugar do Prost, que depois de conquistar o título, o 4º título, abandona a carreira, até porque o Williams tinha contratado o Ayrton, né? Então o Prost não ia querer correr com o Ayrton de novo. Então ele abandona e o Senna faz a gente sonhar com o que a gente já começava a chamar de 1990 e Tetra. Bom, começa o ano de 94 e já com todo mundo sabendo uma coisa que não dá para explicar, né? A FIA proíbe o uso da suspensão eletrônica, alegando custos, que era perigoso. Tá? Perigoso por quê? Não tem nada de perigoso. A suspensão se mostrou extremamente eficiente, não quebrou nenhuma vez durante o ano. Há muitos anos a suspensão vinha sendo desenvolvida. Imagine, lá em 1950 teve gente que testou suspensão com controle não eletrônico, mas era com controle hidráulico e etc. Depois, em 1970, teve outros testes de suspensão já com controle computadorizado, só que a velocidade do computador na época não permitia que se controlasse a suspensão adequadamente. A Tyrrell testou com Jean-Pierre Jarier em Paul Ricard,
E imagine você, né, quando o Jarrier chega lá na curva Cygnus, que era feita a uns 290, 300, ele entra na curva e o computador corrige errado a altura do carro e o Jarrier sai voando, dá um pancadão, passa pelo guarda-reio, vai cair lá pro lado de fora e graças a Deus não aconteceu nada com o Jarrier. Mas aí eles abandonaram a suspensão. Para você ter uma ideia, nesse mesmo ano, 78, a Brabham tinha testado um painel com LED, né, com letras em LED, luzinhas e tal, em vez de ter os giros, né, os ponteirinhos, e também não funcionava porque era muito lento, perto do mecânico. Né, o computador não era veloz o suficiente ainda para se ter eletrônica em carro. Mais à frente, como a gente viu, né, já era possível e funcionava muito bem. De qualquer maneira, então a Williams remove a suspensão eletrônica, mas aí fica com um grande problema. Né? No primeiro teste que o Ayrton vai fazer com o FW16 em Estoril, termina o teste e você olha para a cara do Ayrton e fala: dano-se, esse carro não serve. Né? Ele termina o teste, você olha a expressão dele pesada, né, de quem está olhando e fala: ai, 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 estou pegando um carro ruim. Bom, imagine você, o Ayrton batia o cotovelo, né, o ombro-cotovelo na lateral do cockpit. A mão batia na ponta do cockpit quando ele fazia a curva. Ou seja, o carro estava muito apertado para ele. O volante era muito pesado e o carro era extremamente instável nas curvas. Ele então começa a fazer algumas exigências para o Williams. Olha, tem que mexer nisso, mexer naquilo. Mas não tinha tempo para a primeira corrida, que era aqui no Brasil. Eu estava lá e pude ver os treinos. Eu fiquei lá no final da reta em direção à curva do lago, bem na freada. Então dava para ver bem o Ayrton fazendo a freada. E sinceramente, era o pior carro de freada. É inacreditável. A Williams vinha, quando chegava ali, o carro vinha mexendo, sabe? Era difícil demais fazer a freada. O Ayrton trabalhava no volante, é uma coisa incrível. Né? Isso estou dizendo porque ele andava muito rápido, né? Você via uma Arrows, por exemplo, do Christian Fittipaldi, uma Jordan do Barrichello, bem mais tranquilo, e a Bennett, então, parecia um Cadillac, né? E o Ayrton suando, né, para poder controlar aquele carro. Faz a pole, né, como a gente sabe, 3 corridas, ele fez as 3 poles aquele ano, e 0 pontos. Né? Bom, o Grande Prêmio do Brasil não precisa falar, né? A volta de classificação dele, né, ele ligava a chavinha de Flying Lap, né, e saía voando, parecia uma coisa de outro mundo. Né? Mas não adiantou, né, porque na corrida ele mantém a frente, na troca a Williams é lenta e a Benetton pega a frente, não vou falar o nome daquele sujeito lá porque eu não gosto, e o Ayrton, na tentativa de descontar a diferença que foi perdida na troca, ele acaba perdendo o controle do carro na subida da junção, porque é o que eu falei, o carro era muito instável, ele entrou bem, muito forte, quando ele dá o motor, o carro simplesmente vai embora e tchau, né? Larga o carro ali mesmo. Vai para o GP do Pacífico, nova pole daquele jeito, né, no modelo Ayrton Flying Lap, mas nova decepção, né? Porque logo na largada o Mika Hakkinen, que é isso? O Mika Hakkinen vai dar na traseira dele na freada da curva 1. E depois ele vem explicar dizendo que não, que o Ayrton freou cedo. Ah, vá pro inferno. Freou cedo, meu amigo. Você está na primeira curva da corrida, você quer o quê? Você quer frear lá embaixo? Não é, né? Você precisa frear um pouco mais cedo, fazer a primeira curva pelo menos, né? Aí ele bate na traseira do Ayrton, o Ayrton roda e o Larini, coitado, que não tinha nada a ver com a história com a Ferrari, dá no Ayrton Senna. E acaba de vez com a corrida do Ayrton Senna. Né? Não, uma droga, né? A corrida acabou sendo boa porque o Barrichello e o Christian fizeram pontos, mas para o Senna foi uma desgraça, né? Terminada essa corrida, o Ayrton pega o Adrian Newey pela orelha e o Patrick Reed pela outra e tem uma bela de uma conversa com os dois. É o seguinte, nós precisamos melhorar, a direção precisa ficar mais leve, o carro precisa ser mais estável na freada, precisamos melhorar a estabilidade, né? O carro precisa de mais espaço no cockpit, eu não consigo dirigir desse jeito, né? Não consigo pilotar desse jeito. Bom, daí para frente a gente sabe o que aconteceu. Né? O ano que era para ser 1990 e tetra, ficou aquela desgraça toda. Ele teria sido campeão fácil aquele ano, fácil, porque pensa bem, o Damon Hill, que não pilotava o quê? 60%, 70% do Ayrton. O Damon Hill era excelente piloto, tá?
O Rio venceu 6 corridas, fez 2 segundos lugares e perdeu o título por má fé do sujeitinho. Então, gente, o Ayrton teria sido tetracampeão usando uma mão só, né? Por favor. Mesmo sem ter marcado os 3 pontos nas 3 primeiras provas do ano. O fato é que o Ayrton acabou deixando a gente precocemente, né? Acho que os deuses quiseram o Ayrton só para eles, né? E colocaram o fim numa das carreiras mais espetaculares de um piloto na Fórmula 1. O Ayrton era um ídolo para nós brasileiros e para todo mundo, né? No Japão ele era idolatrado, na Hungria, na Inglaterra, Alemanha, qualquer lugar que ele fosse. Ele era um competidor feroz, né? Um piloto que construiu novos limites, trazia alegria e esperança não só para nós brasileiros, mas para todo mundo que amava o automobilismo. Ayrton Senna da Silva, obrigado. Foram muitas e muitas alegrias aos domingos de manhã ou madrugadas de sábado para domingo. Tchau, tchau.